a gravação. Eu sempre gravo, vocês vão ver que a gente está com... Sempre nós vamos ter um delay na gravação, tá? A nossa gravação, eu sempre faço o quê? Essa conversa, demais assuntos que a gente acaba naturalmente conversando, eu corto para deixar somente a gravação da aula. Então, para quem quiser assistir de novo, por exemplo, né, essa parte de mecânica, pessoal, é trash, é difícil, tá? Então, eu vou fazer, inclusive, uma revisão rápida, 2, 3 minutos, mostrar o que a gente viu. Então, nós começamos lá, não vou nem colocar a tela cheia, tá? A falar sobre o quê? Resistência ao cisalhamento. Cisalhamento a gente aprendeu, a gente já sabe o que é, tá? Mas agora a gente está pensando em cisalhamento do solo, ou seja, ele cisalhar desta forma aqui. Ele sofre compressão, sofre tração, coisas que a gente já conhece, e ele vai cisalhar aqui, ó. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai cisalhar o grão de argila, de areia? Não, sem chance. A força que a gente teria que provocar para cisalhar o solo, não no conjunto do solo, mas o solo em si, tá? Seria absurda, comparável àquilo que a gente usa para romper o concreto. Então, para pensar. Não. A gente vai cisalhar o quê? Eu vou separar as partículas. Adivinha que tipo de solo? Porque primeiro... professor, tem um monte de conta, mas eu não quero que vocês façam conta, eu quero que vocês entendam. Conta vem depois, é sempre consequência. Agora, acompanhe meu raciocínio. Eu vou lá, faço meu solo sofrer compressão, tração, ok. Ele vai cisalhar. Cisalhar, ele vai separar os grãos. Isso vai ser o cisalhamento que ele vai fazer. Ah, legal. Que tipo de solo que vai ter este efeito? Em geral, pessoal, é mais o solo argiloso. Por quê? Porque ele vai romper ligações, tá? Então, a gente já viu que o arenoso ele não gera tanta, tanta, tanto efeito. Olha só, e aqui tá, ó, crista e pé do talude. Então, eu tenho aqui o talude, eu aplico uma carga. Ah, professor, o que é essa carga aí? Vamos lá, pode ser a fundação de uma obra nova, pode ser uma sapata, um bloco, o que vocês quiserem, carga, tá? Estrutura. Ela é posicionada aqui. Ao ser posicionada aqui, ela vai jogar a carga do lado de cá, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ao posicionar ali, tá? Essa carga faz o quê? Ela joguei carga aqui em cima. Ela vai pressionar essa parte. Vai pressionar a parte de lá? Vai. Mas a parte de lá é maciço de terra. Então, ou seja, vocês já ouviram falar da história da corda? Aonde que a corda arrebenta? Sempre do lado mais fraco. Então, ela, ao gerar essa carga aqui, ela pressiona. O que vai acontecer? A ruptura. Ela cisalha. Este é o ponto, seria de cisalhamento. Aí essa é a representação. Tá? Num plano inclinado, eu vou cisalhar. Ou seja, eu tenho nos planos normais, eu tenho a tensão de Y e tensão de X, a gente já viu o conceito, né? E aí ele cisalha, gerando XY e Y'. Ou seja, ao plano de cisalhamento, eu tenho a minha normal calculada, em função do meu ângulo alfa. Nós já vimos isso em resistência. E aí nós temos as equações, nós vimos aquelas equações que geram o quê? O meu cálculo do cisalhamento e a minha tensão normal, tá? Pessoal, vamos olhar com bastante carinho para esses caras aí. Que vocês vão ver o quê? Tudo é dado
Esse que é o grande barato. Em resistência, nós estamos entendendo a origem de onde veio, certo? Nós estamos vendo como é que surgiu e tal, e eu vou calcular. Ah, aqui. Aqui a gente não está fazendo isso. Em mecânica dos solos, isso não me interessa. O que me interessa em mecânica dos solos? Calcular. É só o que me interessa. Calcular. Então, observe que, em função do que é dado, a minha tensão está aqui. É dado na tensão horizontal, tensão vertical e o ângulo de inclinação. São as minhas 3 variáveis, tá? E geralmente isso aqui vocês podem ver. Isso aqui, qualquer exercício besta de resistência já traz isso para a gente. Opa, mas e tem o cisalhamento, professor? Olha lá o cisalhamento. Quem que tem o cisalhamento? Ó, o cisalhamento, ó, tá aqui, ó, do sinal de igual para cá, que já é o final da fórmula. Ele pega a tensão dada em y menos a tensão dada em x, seno de alfa por cosseno de alfa. Ou seja, ele está pegando tensão em x, tensão em y e o ângulo. É os 3, tá? Avançando, olhando com definições trigonométricas. Ah, professor, isso aqui tem de diferente. Pessoal, só trigonometria, ok? E nós chegamos na evolução. Aí nós pegamos esse cara de exemplo para fazer, nós fizemos aula passada, ok? Olha lá, vamos olhar para a carinha dele, fotinha 3x4 da criatura. Esse cara aqui é a minha tensão em X. Este cara é minha tensão em Y. E este é meu ângulo alfa, certo? Errado. O alfa está aqui. Este é um ângulo dado. Presta atenção para não fazer besteira. Alfa vai ser o ângulo dado. Então, neste caso, vai ser 60 graus. Tá? Por quê, professor? Como é que eu sei? Porque você tem 30. Para chegar em 90, falta quanto? 60 graus. Tá? Então, sempre presta atenção nisto. Vai ser dado dessa forma o exercício? Sim, deste jeito, com essa foto 3x4 da criança. Beleza? Então, se é dado desta forma, reparem que é aplicação de fórmula, eu tenho como calcular quem? A minha tensão normal, minha tensão de cisalhamento. Nós vimos isso na aula passada, por isso que eu estou passando bem rápido sobre, para a gente não perder tempo. Tá? Até porque senão começa a ficar chato, vocês vão, professor, tá chato isso aí, eu vou embora. Então, antes que vocês pensem nesta possibilidade, então, vamos lá. Aí, como ficou a representação das tensões? Assim, do exercício passado, que a gente já viu a aula passada, mas vamos lá. Então, eu calculei a tensão normal no solo, tá aqui, ó, tá ali, tensão, 35, ó o cara aqui, 35. Cisalhamento, 8,7. Lembrando que é tudo, evidentemente, né, em quilopascal, mesma coisa, tudo padronizado. Então, aqui, este cara, o 40, já tinha esse outro cara, né? Já tinha o ângulo aqui, o 60 que a gente fez aí a análise, tá? E está aqui posicionado a minha tensão de cisalhamento, e aqui está posicionada a minha tensão normal, ao plano inclinado, evidentemente. E o cisalhamento ao plano inclinado. Aí nós fizemos uma analogia dos sinais, né? Então, ou seja, o que vem para baixo da linha, ó, as setas para baixo, negativo, que vem para cima, positivo. Ok? E aí, então, nós paramos aqui, eu deixei escrito ali, ó, aqui, que foi exatamente o ponto da nossa aula passada, é a partir daqui, tá? E aqui a gente vai falar e começar a discutir sobre Mohr, círculo de Mohr e toda a evolução do círculo de Mohr. Ah, professor, é sinistro esse negócio e tal, é difícil marcar o círculo de Mohr?
Graficamente é. Mas a gente não usa MOR graficamente, tá? Nós usamos os conceitos do círculo de MOR para calcular. Nós vamos ver o nosso amigo ali mostrando onde é que é o raio, a tensão principal, né? As tensões principais, o plano de tensões. Então, a gente vai ver muita coisa legal que ele nos fornece. Então, por isso que é importante entender MOR, em função disso aí, tá? E o que é MOR? A gente vai aprender a representar a analítica. Analítica, cadê minhas canetas? Aquelas canetinhas sinistras que faz desenho torto. Marca texto, vamos lá. Analítica, né? Que está aqui, ó. Analítica, beleza? E graficamente as tensões, o estado de tensões no solo. Ok? Então, quem que foi MOR? Foi um engenheiro que desenvolveu uma solução gráfica muito útil para representar as variações dos componentes de tensões. Ele reescreveu a equação, né? Usando o quê? A equação da circunferência. Vocês já aprenderam lá no passado. Tá aqui, ele reescreveu. Fez desta forma, deste jeito, a equação da circunferência. Beleza? Então, aí o que ele teve a ideia? Tá aqui, ó, a circunferência. Aí ele pegou aqui, ó, equação da circunferência, ele vai ter isso aqui. Isso, mais isso, e chega no raio. Isso aqui é dado da onde? Vem da onde? Da geometria. Tá? Vocês estudaram geometria descritiva e é dela que vem. Ok? Então, ele simplesmente pegou este cara e associou a isto aqui. Como assim? Este cara associa a este. Este a este e este a este. Foi o que ele fez. Ok? Foi só o que ele fez, a associação, para representar graficamente em forma de círculo. Então, ele me deu ali o centro. Tá? Então, o centro do círculo de Mohr é dado por a soma de x e y dividido por 2. Tensão em x, tensão em y, né? Dividido por 2. Aquelas duas tensões que apareceram anteriormente, que a gente aprendeu ali. O raio é dado por y menos, né? Tensão em y menos a tensão em x, dividido por 2. A minha máxima de cisalhamento. Ok? O que ele fez aqui? Ele elevou tudo ele tirou a raiz daqui, daqui e daqui. Ó o que sobrou. Ó o que sobrou. Aqui, ó, ficou o meu raio, ó, raio, raio. Tá? Ele simplesmente fez isso, ó. Este cara aqui, ó, né, é o centro. Foi isso que ele fez. Beleza. Já vimos a carinha, a fotinha 3x4 da nossa amiga. Agora vamos usar um exemplo. Por quê? O exemplo vai fazer com que a gente fixe a ideia e o conteúdo do círculo de Mohr. E este exemplo é legal. Por quê? Este exemplo é legal. Porque ele está trazendo para nós aquilo que a gente aprendeu até agora. Nós aprendemos até agora o quê? Nós sabemos, né? Isto aqui com isto. Tensão normal, né? No eixo X, tensão normal no eixo Y. Nós sabemos. Nós já vimos que nós temos fórmulas para calcular a tensão e o cisalhamento. A gente acabou de resolver. Desde que eu tenha este cara aqui, o ângulo. Está aqui. O alfa sai da onde? Desta relação. Então, a gente já viu. Isso aqui tem como calcular. A gente viu. Inclusive, se vocês observarem, estes dados aqui são exatamente os mesmos dados do exercício anterior. Não é por acaso. Nós vamos fazer uma analogia. Nós vamos comparar os dois exercícios.
né? Com o resultado dos dois exercícios, a gente tem uma visão do geral, do todo. Então, eu tenho lá meu primeiro ponto, tá aqui, meu primeiro ponto é dado, é qual? Sigma x. Aí eu vou marcar o segundo ponto, sigma y. Como que eu vou marcar isso? Vamos pensar? Eu vou lá e marco. Ele me deu, isso é dado, ó, veio de graça, 20. Tá aqui, foi dado, 20. Tá aqui. 0 até 20. Medi aqui, ó, no eixo X, ó, eixo de tensão, né, dado em X. Peguei aqui, ó, 0 até 20, marquei. Tá? Aí eu posso calcular, e ele me deu, é dado, ó, tá aqui a figura. Então, ele me deu esse cara. Então, Y, eu sei que este cara tá aqui. Mas como eu sei? Reparem o papel milimetrado, os espaços. Ele condicionou isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, daqui equivale o quanto? 10. Aqui é o 20, 30, 40. Ok? Então, ele marca desta forma, ele marcou as duas tensões. Aí tem outro detalhe. O raio, eu já sei que ele é 10, mas eu quero calcular o raio. O que, que é o raio? O raio é este cara, tensão Y, menos este, né? Dividido por 2. E eu olho este espaço aqui, eu olho aqui, mira cá, com muito carinho, e eu vou ver o quê? Este espaço aqui simplesmente vale 10. E foi o que a gente calculou analiticamente. Essa foi a sacada do Moore. Ele encontrou uma relação entre esta tensão e esta tensão, e graficamente conseguiu explicar em formato de círculo. Então é isso aqui, foi o que ele fez. Ah, professor, mas poxa, eu vou ter que fazer graficamente? Não. As equações repetindo dele nos ajudam a resolver os problemas. Por isso é importante. Tá? Então, a etapa inicial, obter o polo do círculo de Moore, que a gente fez ali. Tá? Então, usando um plano no qual sabe-se a sua orientação, né, no espaço e da mesma forma na tensão atuante. Foi o que a gente fez. No exemplo, foi usado o plano vertical, no qual age uma força de 20 kPa, traçando uma reta paralela, nós achamos. Foi o que a gente fez ali. Aqui eu só fiz a descrição, tá? Então, as tensões atuantes no plano, obteremos uma reta tangente AB, que passa pelo plano. Ele ajuda e ele é importante quando, pessoal? Imagina que eu não dei para vocês lá calcularem este cara, tensão em Y. Pensa, como eu vou calcular tendo somente estes dois aqui? Eu posso, pelas equações dele, de Moore, eu posso criar um sisteminha. Porque eu sei que o centro é tanto, eu sei que o raio é tanto. Ou, tendo o raio, tendo um deles, o outro eu consigo pegar. Esta é a eficácia e a solução de Moore. Tá? Então, aqui, ó, o que ele pegou? Tá vendo? Nesse plano eu até marquei, deixei em relevo, deixei destacado aqui, e é o mesmo plano lá. Opa, marquei. Quanto? 20. Opa, tá aqui, vintão. A gente já viu como é que é 10, 20, 30, 40, já viu isso, tá? Daí aqui, 40, a gente já viu também, tá aqui, ó, marcado. Então, marcamos esse ponto, temos os dois pontos marcados, ok?
Ah, professor, mas a gente só trabalha com isso? Não, o círculo de Mohr ele é muito mais do que isso. É uma ferramenta para nos ajudar, tá? Então, existe o quê? Um único polo para cada círculo de Mohr, tá? Então, podemos utilizar no plano horizontal, como a gente fez ali, a gente pegou 20, 0. Por que 20, 0? Porque eu tenho uma coordenada em x, uma coordenada em y, tá? Traçamos a reta paralela CD, obteremos as tensões geradas, que agem naquele ponto de 40, onde a reta que corta o círculo de Mohr, teremos o polo figura da mesma coordenada. Vamos avançar e voltar, porque senão fica mais difícil de vocês entenderem. Então, aqui, ó. O que ele está querendo dizer? Ó, opa, peguei aqui. Peguei o valor. Quanto que é isso, cara? 20. Ah, coloquei na escala, marquei, tá aqui, 20. Beleza. Tá? Então, nessa mesma escala, eu vou marcar o 40. Pronto. Definiu e traçou o círculo de Mohr. É isso que ele está dizendo ali atrás. Ok? Então, uma vez definida a posição do polo, basta projetar uma reta paralela ao plano que estamos analisando com o polo, a reta EF. Ok? Tá? Então, vou lá e tracei, ó. Reta CD, reta CD. Beleza? Agora, a reta CD é em função do Y. E a reta anterior, né, estava aqui em função do meu X, tensão de X. Vamos voltar um pouco mais aqui. AB, olha lá, AB, e ele chamou de CD aqui e aqui, AB e AB aqui também, ok? Só para vocês não esquecerem. Então, lembrando que o ponto onde está a reta cruza o círculo correspondente às tensões que atuam naquele ponto. Tá? Então, ele está mostrando isso aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora determinar qual é a minha tensão desses elementos. Tá? Então, ele pegou e fez o traçado das retas. A reta é F. Mas como assim, professor? Como assim? E, ó, chegou naquele 35 que a gente descobriu lá. Bruxaria? Mágica? Ocultismo? Não. Olha só como é que ele pega isso aqui, como é fácil de entender. Ai, ai, ai. Fazer o quê? Essa caneta me judia já faz tempo, já estou sofrendo tanto com ela que eu já estou até acostumado. Olha só, como que ele traçou o círculo? Ele fez isso aqui. Isso aqui eu já sei. O círculo está feito. Beleza. Eu tenho esse ângulo aqui, não tem? Então, eu vou pegar neste ponto, tá? Neste ponto. E vou fazer o quê? Traçar uma reta com... Adivinha qual ângulo? Adivinha, adivinha. Com o mesmo ângulo que está aqui. Olha lá. Aonde ele pegar, eu vou subir esta reta. Olha só. Ele pegou, usou a reta, igualzinha a essa aqui, né? Com o mesmo ângulo, e aí ele jogou aqui, ó. Pá. Opa, eu quero saber a tensão. Vou puxar reta paralela, que é o que ele está explicando, a este eixo, e deu quanto? 9. Lá deu 8,9, né? Deu mesmo 35 e deu 8, né? Por quê? Claro, pessoal. Olha a precisão que a gente está usando. Se eu pegar aqui, ó, ele atribuiu 9. Mas pensa, é no olhômetro isso. É óbvio que eu vou ter um nível de precisão menor do que quando eu calculo aplicando as fórmulas. Mas se vocês observarem
a facilidade também da representação gráfica, vocês vão ver que é uma coisa muito legal, muito interessante, uma coisa até divertida de se fazer o círculo de Morse. Professor, mas só me tira Oi, uma dúvida. pode Essa perguntar. reta que a gente traça é F, eu vou usar o ângulo do meu plano inclinado, que é 30 graus, ou eu uso o meu ângulo do alfa? Você vai usar esta reta aqui, tá? Tudo depende de como você quer considerar. Se eu pegar este eixo e considerar que é o mesmo eixo desse aqui, ó, concorda comigo? Está na linha reta. Eu tenho um eixo de quanto para chegar nele? De 30 graus. Esse aqui, ó. Vamos apagar essa bagunça. Vamos trocar a caneta. Aqui, ó. Olha só. Pensa aqui, ó. Pensa neste cara aqui. É este cara aqui. Passando aqui. Tá? Então, é o mesmo cara que está ali. Então, eu não vou usar nem esse, nem esse. Eu vou usar esse aqui, ó. Porque este cara é quem? X. Não é isso? É, Esse cara não é X? E esse cara aqui, é para nós, a gente conhece como X também, né? Ó, então eu pego esta inclinação aqui, ó, daqui, que vai ser 30 graus, tá? E aqui mais... Aqui o alfa, ele está dando 60, porque ele considera o alfa completo, o alfa daqui e aqui. Ok? Então, 30 graus, você vai jogar o 30 graus aqui e puxa a reta. Puxa, puxa, puxa. Opa, onde é que ele acertou aqui? Você puxa uma reta paralela a esse aqui, tá? E daí, outra reta paralela a esse aqui. Vai te dar o teu cisalhamento. Entendeu, Sara? entendi. Mais alguém com dúvida, pessoal? Pode me perguntar. Tá? Então, olha lá. Note que obtivemos os mesmos 35. E aí a gente teve este valor obtido de 9, usando o círculo, pelo método do círculo, né? E nós tínhamos, pelo método analítico, 8,7. Mas a diferença é o quê? O próprio papel milimetrado, que não te dá aquela precisão toda. Se você fizer ele no AutoCAD, esse que é o grande barato, né? Ah, no papel milimetrado as pessoas fazem, usam? Não. Não. Quem tem mais paciência para ficar fazendo coisa no papel milimetrado, tá? Exceto alguns professores jurássicos, eu tive um no mestrado que eu olhei aquilo, eu não acreditei, eu falei, mas tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu era aluno, então a gente obedece. Mas o doido mandou a gente comprar papel milimetrado, só que aquele milimetrado de logaritmo para fazer alguns gráficos logarítmicos. O que eu fiz? Comprei o papel, ele mandou, a gente compra, né? Fazer o quê? Ó, vai cair na prova. Ok, tá bom, né? A prova é tua, você que manda. Levei o papel para fazer na prova. Tirando estas raras exceções, na prática não se usa. Na prática, na verdade, você tem softwares que vão fazer os cálculos para você, mas você tem que entender a origem. Porque não adianta você ter o software se você não sabe de onde vêm os cálculos e os resultados. Tá? Então, aí aqui a gente tem ainda uma análise em relação aos sinais. Essa análise de sinais, pessoal, tomem muito cuidado com isso, porque ela é convencionada, tá? Ah, professor, mas eu aprendi olhando lá no livro do fulano, ele usa o inverso. Tem problema? Não. Posso usar? Pode. Qual é o problema, então? O problema é você errar. Você misturar. Ou seja, no sentido anti-horário, é positivo. Beleza.
Tudo que você fizer segue a regra do anti-horário positivo. No sentido horário negativo, tudo que você fizer tem que seguir negativo. Se misturar ou inverter, tchau, já era. Você bagunçou a resolução. Tomando este mínimo cuidado, vocês não vão ter problemas, tá? Aqui, vamos lá ao gráfico do nosso exemplo que nós vimos daquele da página anterior. Mesma coisa, sim, mesma coisa. Não mudou nada, tá? Tudo certinho, bonitinho, mesma coisa. Representação gráfica. Ok? Bom, se ninguém está perguntando nada, é ou porque não estão entendendo nada, ou porque não estão prestando atenção, ou porque estão entendendo tudo. E eu gostaria, sinceramente, do fundo do meu coração, saber quais das opções que estou trabalhando. Vocês estão entendendo tudo, pessoal? Ou não estão entendendo nada? E daí? Eu cheguei um pouco atrasado, então não peguei o início da aula, não, mas eu estou entendendo aí. Tá. Depois eu vou querer ver esses slides todos aí de novo, quando acabar a aula. Você envia lá no Ava, não envia? Sim, sim, sim. Não tem como enviar esses slides no grupo, não, pessoal? Mas... é que porque para eu ficar abrindo o Ava, para mim, é mais complicado. O grupo eu tenho um acesso mais rápido, entendeu? Tá, eu vou fazer o seguinte. Você me manda um e-mail, tá? Solicitando. Eu mando no teu e-mail e você carrega no grupo. Pode ser? Pode ser. Tá? Porque aí, o que acontece? Se eu ficar passando o material direto lá no grupo, porque a ordem é postar... Isso, a ordem é postar no Ava. Entendeu? Aí, poxa, você não está postando no Ava. Não, eu estou postando no Ava. Né? Então, você me pediu por e-mail, eu te passei por e-mail, você postou no grupo, você compartilhou. Aí é outra história, entendeu? Entendi. Só para não me dar problema. Mas eu não tenho tá, problema. Beleza. Eu passo por e-mail. Eu vou te enviar um e-mail lá depois. Isso. Eu faço e-mail lá que eu mando para você daí. Daí você posta no grupo. Tá? Eu gero o PDF dele e coloco 2 slides por tela, para ficar mais leve, né? E ficar legal para imprimir. Tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos ao nosso problema. Como primeira atividade do engenheiro responsável, né, a empresa necessita que você determine o plano de A a linha. Eu cortei uma parte do exercício. Sabe aquela parte do besterol? Porque você foi contratado para ser engenheiro da empresa, blá, 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 porque vai fazer não sei o quê. Pessoal, está no livro, está referenciado na página. Qual página, professor? Está aqui, ó. Você abriu o teu livro lá, você vai ver esta página, você vai ter este exemplo. Então, eu cortei um parágrafo de besterol? Sim. Por quê? Porque não resolve minha vida e didaticamente não preciso fazer. Colocar este parágrafo. Então, eu estou dizendo isso porque eu fiz isso em vários exemplos e tal. Você vai achar estranho, mas não tem o começo. Não, né? Eu peguei a partir daquilo que traz informações para cálculo, tá? Para otimizar o nosso conteúdo, só isso. Então, vamos lá. Então, a empresa necessita que você determine no plano A, traço a linha, as tensões, adivinha qual, né? Não preciso nem dizer, normal e cisalhante. Além dos valores máximos das tensões que vão apresentar.
vamos iniciar determinando as tensões principais, sigma 1 e a sigma 2, e observe, correspondem a horizontal e vertical. Veio assim no texto, eu mantive. Mas eu poderia chamar este cara de X. Esse cara eu podia chamar de Y. Horizontal, vertical, não muda nada. É o mesmo cara, só trocamos o nome. Então, vamos lá. E tem um ângulo alfa de 120 graus. Mas antes de continuar, vamos avançar um pouquinho e olha só. Tá? É isso que a gente vai fazer. Traçar. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar determinando essas tensões principais em função para a gente elaborar no nosso círculo de Mohr. Nossos dados, nós temos, veio nosso alfa de 120 graus, e ele nos deu isso aqui. Já é dado, tá? A tensão horizontal de 196 kN por metro quadrado, desculpa, vertical, tá? E a horizontal de 294 kN por metro quadrado. Então, ele deu. Pessoal, olha só, foco aqui. Foco aqui, por quê? Olha só. Se eu fosse fazer o desenho, eu vou me arrepender disso, mas tudo bem, vamos lá tentar um desenho aqui. Ele está me dando o quê? Né? Ou seja, não, ficou... Olha, olha, meu Deus do céu. O sofrimento. Pessoal, olha, dever de casa para vocês. Tenta desenhar com essa miséria aqui, para vocês verem o que é sofrer na vida. Ô, coisa ruim de fazer. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um quadrado. Aqui eu tenho a minha sigma vertical, ou sigma o quê? Y. Aqui eu tenho quem? Sigma o quê? Horizontal, ou sigma o quê? X. Né? E aí ele deu, vamos trocar de cor aqui desse negócio, um plano inclinado, e ele deu o ângulo do plano inclinado. Mas ele, repare, pessoal, ele está me dando quem? Alfa. Eu preciso analisar esse plano? Não. Não. Ah, quanto faltou 90? Não me interessa. Não é problema meu. Ele já me deu o alfa, tá? Presta atenção nesse detalhe para não fazer besteira na resolução. Vamos lá. Então, sigma n, eu posso trabalhar desta forma, e o cisalhamento. Estas são expressões que tem lá. Essa expressão nós vimos anteriormente, tá? E a gente já até sabe o quê? Se eu isolar, esse cara é o centro, este cara é o raio. Ok? Então, e aqui, essa aqui também a gente tem lá. Apliquei as fórmulas. Aplicação pura, reta de fórmulas. Ok? Então, eu obtive essa tensão cisalhante e tensão, desculpa, cisalhante e tensão normal. Tá? Então, bem fácil. Por quê? Porque a gente simplesmente jogou os números. Tá? Então, ele tinha dado para a gente 196 e ele deu 294. Ele deu aqui a primeira tensão e ele me deu a segunda tensão. E ele pediu a máxima. Lembra que eu falei, olha que a equação é o raio, tá aqui. E aqui, observa
observa a loucura. Isso aqui é a parte da loucura. Veja só. Este cara, né, estava aonde? Olha o plano que ele estava. Aqui. Que eu sempre vou pegar em relação, opa, o que falta para minha vertical, não é isso? Que a gente pegou lá, aqui estava, passando aqui, eu tinha 30, e eu queria saber quanto faltava para cá, que era o meu 60. Ele vai fazer a mesma coisa, sim. Quando ele me dá o alfa, daquele jeito que ele deu, e o meu alfa, ele é maior que 90 graus. Isso ele não traz no livro, tá? Maior que 90... Mas Deus o livre. Que coisa chata. Não sou eu que faz, ele faz sozinho. Quando você chega muito perto de alguma figura, ele puxa. Então, quando o alvo for... Ó, isso aqui, ó. Esse risco a mais aí. Maior que 90 graus. Quando ele for maior que 90 graus, aí você vai dobrar ele. Apagou tudo, apagou até o zero. Que beleza. Aí, deu certo. Então, quando ele for maior que 90 graus, tá? O meu, quem? Alfa, você vai dobrar ele. Por quê? Porque ele está dizendo o quê? Que ele passou, ó. Eu sempre analiso o quê? Um quadrante, não é isso? Quando ele diz que ele está a mais de 90 graus, ele está além de um quadrante. Aí você dobra o valor de alfa. Mas para que isso? Somente para traçar aonde você está pegando. Ah, professor, mas o que eu estava descobrindo? A máxima cisalhante, que é o raio. Eu posso usar pela fórmula? Pode. Não tem problema algum. Ok? Pode usar pela fórmula? Pode, não tem problema algum. Tá? E se você for olhar e for analisar, né? É bem interessante. É bem interessante. Você vai olhando os dados do teu círculo e você, usando as equações, você consegue resolver da mesma forma que você resolve fazendo o cálculo, tá? Tanto é que este cara aqui, que é a máxima, é quem? O raio, tá? Como é que é a fórmula do raio? Eu somo x mais y, divido por 2. Se eu somar este cara com este cara, vai dar quanto? Quanto que vai dar? 490. 490 dividido por 2. Vai me dar este cara aqui. Ok? Então, pessoal, este é o grande barato. As equações, se você daí graficamente tentar traçar, vai dar tudo certo. Tá? Então, ó, observa. Este valor aqui é este valor aqui. Né? O que eu fiz? Eu peguei aquele ângulo, tracei aqui. Ah, ele é maior que 90, multiplica por 2. Tracei o ângulo aqui. Opa, onde que ele pegou? Pegou aqui. Sobe. Ele vai me dar a leitura direta deste valor. Esse aqui é o raio. Tá? Soma este, divide por 2, você tem esse cara. Simples assim. Não tem muita coisa no meio. Ah, professor, eu estou quase entendendo, mas aquele negócio ali de achar do meio que está mais ou menos, né? Será que está mais ou menos? Nós vimos na aula, no exemplo passado, né? Ele está buscando o ponto da tensão normal
que me gera o quê? Cisalhamento máximo. Então, é a normal gerando a tensão máxima. Ok? É isso que a gente está buscando. Por isso que a gente faz aquela analogia gráfica. Tá? Então, eu quero agora obter essa tensão cisalhamento máximo. Está aqui. Quero obter a outra. Está aqui. Mas de onde que veio isso aí? Quem que é quem nessa história? Ó, dica. Sempre os caras se somam, tá vendo? Tipo, dois, eles operam e dividem. Opera e divide. Na tensão, mais é raio, menos te dá o centro, tá? Sempre. Beleza, pessoal? Sempre. É só isso aqui. É bem tranquilo. Então, aqui, ó, foi dado. Qual que era o valor desse cara? 196. Qual o valor desse cara? 294. Somei os dois, deu quanto? 490. Dividido por 2, 245. Ok? Fechou certinho. Agora, este cara, eu pego ele. Quem que é ele? O 294. O outro cara ali, o X, menos 196. Sobrou quanto aqui? 98. Dividido por 2, dá 49. Tá? Então, pessoal, é isso. Vocês viram que dá para traçar, dá para calcular, que as fórmulas se completam. Nós vamos agora para o recreio. Vamos dar uma descansadinha, tomar uma aguinha. Daqui 5 minutos a gente volta e nós vamos começar a dar uma olhadinha lá. Tem 2 exercícios de cálculo. Sabe aquele faça valer a pena? Então vamos para esse cara. Tá? Por que que eu resolvi pegar e fazer estes exercícios? Pegar lá o faça valer a pena e trazer para a gente batalhar em cima, trabalhar. Por quê, pessoal? Simples assim. O grau de dificuldade que ele iria imprimir para vocês é muito maior do que vocês verem eu resolvendo, vocês entenderem, e depois eu vou dar exercícios similares. Por exemplo, este cara, eu te dou ele para você fazer novamente, ok? Só que eu vou dizer para você o quê? Este ângulo não é 30. É um ângulo de 10, de 20, de 30. Ah, aqui este cara e este cara aqui. Bom, aqui é 7. Aí aqui, 50. Entendeu? Eu vou trocar os valores para vocês calcularem. Mas vocês já calcularam de uma outra forma. Então, aí vocês têm como evoluir. Certo? Então, eu posso dar, por exemplo, aqui, ó. Nós vamos calcular, só para vocês entenderem, a linha de... Opa. Só para entender a linha de raciocínio. Tá? Eu vou calcular as duas tensões normais, a x e a y. Então, eu posso dar x e y e pedir para você calcular o quê? Cisalhamento e a tensão normal, o plano inclinado. Então, vocês entenderam? Então, esse exercício é legal por causa disso. Ele me dá o inverso. Ele inverteu a ideia. A gente sempre estava trabalhando com o quê? Eu trabalhava sempre com este cara e este para calcular este e este. Então, nós vamos fazer isso, brincar com os exercícios dessa forma, para vocês fixarem, entenderem o conteúdo. Tá? Então, na verdade, assim, o fato de vocês estarem fazendo mecânica de solos vai dar para a turma
uma vantagem em relação a quem está fazendo resistência dos materiais, porque se vocês forem ver, o assunto é o mesmo. Aqui a gente estuda a aplicação, lá a gente estuda a origem, mas é a mesma coisa, tá? Então, daí, pessoal, a gente olha ali, um complementa o outro. Ok? Vamos lá tomar uma aguinha, dar uma descansada, para daí retomarmos. Oi? Você chegou a olhar com o Ricardo a questão do negócio lá da prova? Ou com o Ricardo, Carlos, sei lá, quem manda, não sei. Tá. Então, eu perguntei, eu vi sobre, tá? E a ideia é mais ou menos o seguinte. O que eu sei até agora, eu ainda tenho que fechar os palitos para passar para vocês um oficial no grupo, como eu prometi. Eu vou Sim. falar o que eu já sei. O sistema fechou. Digamos assim, professor, tinha lá digamos que essa é a terceira etapa. Tinha a primeira etapa, tinha a segunda etapa. Beleza? Beleza. Então tinha a primeira etapa, segunda etapa do desafio nota máxima, está fechado? Já era. Não tem como abrir para fazer novamente. O sistema não permite, isso eu já sei. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ser avaliado a partir de agora, pelo que eu entendi. E esta nota que você conseguiu lá na primeira etapa, na segunda etapa, você ganha na atividade transversal, aquela que conta para todos, né? Que é aquela pontuação da transversal. Isso é o que eu obtive até agora de informação. Tá? Então, nós temos a reunião sempre, porque está bem corridão assim, né? Por Ricardo e tal. Então, a gente tem reunião toda quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tem reunião. Então, eu acredito assim que na quinta-feira, a reunião de quinta-feira, eu acredito que ele vai dar todo um posicionamento do que ele está pensando, do que ele está imaginando a respeito. Tá joia? Ah, beleza, beleza, valeu. Assim que eu tiver... É que assim, eu tenho que ter certeza absoluta para passar para vocês, né? Então, assim que eu tiver isso, certeza absoluta, isso são coisas que eu fui me informar e estudar sobre o sistema. Então, isso é assim e assim, ponto. Agora vamos ver essa outra parte, né? Que, na verdade, ficou aquela dúvida que está faltando, que é o que acontece, e quem já fez se teria alguma pontuação na prova ou não. Essa que, na verdade, é a única questão que ficou para ele bater o martelo, tá? Mas eu tendo a reunião com ele, eu trago para vocês. Foi na aula de quinta que a gente levantou o problema. Foi resistência. Exatamente. Então, na aula de quinta, a gente já vai matar essa charada junto. Eu vou dizer Beleza. aquilo que ele vai me trazer. Beleza? Não, tranquilo. Tá, Joia. Então, vamos tomar uma aguinha lá e já voltamos. Eu